Olá pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês a usina de micropavimento do Grupo EMAG. Para que ela serve, suas funcionalidades, seus diferenciais e seus componentes. Meu nome é Giovanni Alcuri, sou o gestor comercial do Grupo EMAG e vem comigo que eu vou apresentar para vocês. E a função principal da usina de micropavimento é fazer o recapeamento em asfaltos já existentes. Então, quando a gente vê uma rua com bastante fissura, uma rua que foram feitas muitas operações tapa-buraco, ou que está com um leve ali desnível, a função principal dela é fazer o recapeamento, deixando a via extremamente bem conservada, protegendo as operações tapa-buracas já feitas para não entrar água, e além de deixar uma estética muito mais bonita ali na rua. E falando sobre as capacidades que o Grupo EMAG trabalha, nós temos primeiro essa capacidade aqui que é a 1.120, que é para caminhões trucados e traçados. Então é indicado para aqueles trabalhos que são dentro de cidade, dentro de loteamento, dentro de vias urbanas, por conta de ser menor, menos comprida, então fica mais fácil de manobrar. O segundo modelo que nós temos é a usina de micro para caminhão bitruck, então com a capacidade de água e emulsão em silo de agregados maior do que essa aqui, também sendo indicado para trabalhos dentro de cidade. E por último, nós temos um modelo para carreta, que é a usina já instalada em um chassi semi-reboque. Você vai com cavalinho mecânico, engata e transporta. E é indicada para trabalhos que são avenidas, estradas, BRs, então em linhas mais contínuas para parar menos e abastecer. Então nós temos esses três modelos. Além disso, nós temos o adicional da usina ser eletrônica. Independente da capacidade, se é para caminhão trucado, traçado, bitruco ou carreta, nós temos a opção dela ser eletrônica. Na usina eletrônica, você tem a opção de sistema com autocorreção, ou seja, ameniza erros humanos, controle de taxa, e vou estar explicando melhor para vocês. E ressaltando que nós do Grupo EMAG sempre visamos as certificações adequadas. Então, tudo que é proteção lateral, para-choques, homologação da carroceria e outros componentes que podem ser perigosos, nós do Grupo EMAG temos 100% da certificação. Então, sempre antes de você adquirir qualquer equipamento, independente se é na área de asfalto ou não, sempre olhe a certificação. E aqui nós do Grupo EMAG já fornecemos tudo para você. Começando pelo primeiro componente do equipamento, nós temos aqui na frente o tanque para armazenamento da água e da emulsão. Um tanque com uma repartição, dividindo a emulsão de um lado e a água do outro. E lembrando que no nosso tanque já tem as bocas de visita, parte de dreno e diversos outros detalhes que é necessários em qualquer tanque. Além disso, um diferencial único do Grupo EMAG. O tanque ele é fixado por meio de parafusos. Então, conforme a usina vai trabalhando com os anos, a gente sabe que, querendo ou não, a água começa a dar uma enferrujada no tanque. Isso com muitos e muitos anos de uso. Em vez de você ter que fazer uma outra usina, ou ter que cortar tanque e fazer remendos, enfim... O nosso tanque ele é fixado através de parafusos, com reforço de solda, mas para fazer essa troca é muito mais simples. Desconectamos ali a parte das mangueiras, colocamos outro tanque no lugar. Tiramos esse, colocamos outro. Um processo muito mais rápido, não danifica tanta a usina e é um processo muito mais barato. Além disso, um outro diferencial nos nossos tanques é o formato dele por ser um formato elíptico. Quando se tem um tanque quadrado, querendo ou não, a quina ali começa a desgastar muito mais, ainda mais como é um equipamento que trabalha em movimento, então esse líquido vai batendo nessa quina e pode desgastar muito rápido. O nosso, por ser um formato elíptico, redondo, a durabilidade desse tanque é muito maior que os outros tanques no mercado. Continuando aqui, nós temos o silo de agregados, que é para armazenamento de tudo que é areia, brita, pedrisco, pó de brita. No caso do silo, assim como o tanque, ele também tem várias capacidades, de acordo com o modelo da usina. Esse caso aqui a gente está utilizando um silo de 9 metros cúbicos linear. Até um outro diferencial que o Grupo EMAG tem. Tudo que é questão de capacidade de armazenamento, nós sempre colocamos a mais. Porque a gente sabe que aquele processo de você acabar o material e voltar várias vezes para abastecer, você tem aquele custo de tempo, aquele custo ali de combustível, o custo de não continuar a obra, então até um outro diferencial por conta disso. No silo de agregados nós temos todo o reforço estrutural, é um silo com uma alta resistência. Na parte interna dele nós temos a base, onde você consegue colocar a mesa acabadora por cima na hora de fazer o transporte. Além disso, o nosso silo de agregados já possui o vibrador com amortecedor, que é justamente para auxiliar a queda do agregado, areia principalmente, em época úmida. Então até isso já está incluso no nosso modelo de usina. E aqui na parte da frente da usina nós temos um dos pontos mais importantes do equipamento,
que é a unidade de potência, ou seja, o que faz o equipamento funcionar. No caso da usina de micropavimento, é um motor diesel estacionário, localizado aqui na parte da frente do equipamento, que é o responsável por tocar a parte hidráulica. Uma tecnologia muito interessante que nós do Grupo EMAC colocamos, para quem principalmente já viu usinas antigas trabalhando, outras usinas no mercado, já viu o barulho que essas usinas fazem. Então, quando você liga o equipamento, faz um barulho muito alto, querendo ou não, às vezes atrapalha o operador, atrapalha a vizinhança. Então, a tecnologia que a gente preocupou em colocar foi um silenciador, que fica localizado ali, que abafou muito mais esse ruído. Então, até nisso nós pensamos ali para o operador na hora do equipamento funcionando. Tudo que é preciso de trocar óleo, trocar filtro, fazer manutenção, fazer inspeção, é tudo muito simplificado. Amplo espaço para trabalhar, tudo muito mais baixo para conseguir fazer manutenção, tudo mais fácil para visualizar. Então a gente sempre pensa nessa parte de operação e nessa parte de manutenção. Aqui ao lado do motor nós temos a parte hidráulica do equipamento. Estão as bombas hidráulicas, que é basicamente onde o motor toca a bomba e a bomba direciona o óleo hidráulico para os motores, motorredutores, enfim, tudo que precisa de fazer acionamento. Uma tecnologia do Grupo EMAC foi que a gente conseguiu deixar essas bombas hidráulicas, juntamente com a potência do motor, muito mais leve para se trabalhar. Então, para quem tem nossas usinas, ou para quem está olhando nossas usinas para comprar, vocês podem observar que o equipamento trabalha com muito mais folga, sem pressionar demais. E no que às vezes a gente pressiona muito o equipamento, a gente costuma gastar mais óleo hidráulico, mais diesel no motor, as peças duram menos. Então nós conseguimos deixar o nosso sistema hidráulico, o nosso sistema de motor muito mais leve para se trabalhar. E finalizando na parte hidráulica, o acionamento hidráulico de todo equipamento é feito na esteira do agregado, que é essa parte localizada ali, que eu vou mostrar para vocês, na bomba de água, na bomba de emulsão, na parte de filler, na parte de mesa acabadora e entre outros que eu também vou estar detalhando cada um deles. Mas todo que é acionamento do equipamento é responsável por essa parte aqui. E aqui nessa parte do equipamento nós temos onde tem um bombeamento de emulsão e o bombeamento de água. Lembrando que todo o acionamento da bomba é com motor hidráulico, conexão direta. A gente sabe que muitas usinas do mercado e até usinas antigas era aquela questão de polia, correias, enfim, muito sistema desnecessário para tocar o bombeamento. Hoje em dia é tudo mais simplificado. Então toda a parte de bombeamento fica nesse lado da usina. Como vocês podem observar no vídeo, é tudo com espaço muito amplo para fazer manutenção, fazer limpeza, fazer vistoria. Então aqui vocês podem ver que eu consigo mexer facilmente, tudo muito fácil de visualizar. Então além de ter uma tecnologia muito mais aprimorada, um espaço muito mais amplo, logo vou mostrar para vocês a potência das nossas bombas. E nesse lado aqui nós temos o bombeamento de emulsão. Agora um detalhe muito interessante, que é uma tecnologia que nós do Grupo EMAC colocamos e que muitos clientes elogiam. A gente sabe que a maior dificuldade em muitas máquinas, não só numa usina como essa, mas em outras máquinas de pavimentação, é a parte da limpeza do equipamento. Então às vezes você trabalha com a usina o dia inteiro, o operador esquece de fazer limpeza, ou acha muito trabalhoso limpar o equipamento, e isso daí vai resultando um desgaste muito precoce da máquina. Então nós do Grupo EMAC desenvolvemos um sistema de limpeza que com apenas um botão, a bomba de emulsão para de puxar a emulsão do tanque e passa a puxar o diesel do reservatório que está localizado aqui na lateral. Ele puxa esse diesel, passa pela bomba de emulsão, passa pela tubulação, cai no misturador e consequentemente na mesa. Ou seja, com um botão você consegue fazer toda a limpeza de emulsão no equipamento. Então agora não tem mais desculpa para não conseguir fazer uma limpeza adequada. Então é tão facilitado, é tão mais econômico, que em vez de você às vezes gastar muito diesel, com aquelas máquinas de lavar a jato, gastar muito tempo perdendo, com um botão você faz todo esse sistema de limpeza. No dia seguinte, para trabalhar, tem um outro botão que é o dreno, que eu vou mostrar para vocês ali também, que ele para de puxar do reservatório, puxa da emulsão, tira o diesel que está dentro da tubulação, joga para fora, para não contaminar o material, e assim você começa a trabalhar. Então até nisso nós do Grupo EMAC pensamos. E aqui nós já estamos chegando no começo de toda a operação da usina, que é onde todos os materiais se encontram, forma a massa asfáltica do micropavimento. Aqui é a esteira do agregado, onde o agregado vem e é jogado para dentro do misturador, e esse componente aqui é o dosador de filler. Em alguns casos, o material é tão reativo que antes da emulsão, antes de cair na mesa acabadora, o material já rompe e já empedra. Em outros casos, demora demais a romper. Então, esse silo de filler serve para isso.
Em casos que o material está demorando muito a romper, a gente utiliza cimento para acelerar esse processo. E em casos que ele está rompendo muito rápido, a gente utiliza cal. E esse cal ou cimento, dependendo da necessidade na hora, ele é jogado diretamente aqui na esteira do agregado e cai junto com o agregado para dentro do misturador. Aqui no silo de agregados, na esteira do agregado, nós temos uma tecnologia que muitos clientes e muitos operadores elogiaram bastante. Hoje, outras usinas do mercado, para você trocar uma correia dessa, se o operador for muito experiente, 2 a 3 dias para conseguir fazer uma troca de correia. Na nossa usina você faz em poucas horas. Nós somos o único do Brasil que temos um sistema que você consegue tirar a esteira inteira, trocar a correia e voltar para o lugar. Então o trabalho demorava uma média de 3 a 4 dias, hoje passa a demorar 7, 8 horas, dependendo da praticidade do operador. Então isso foi um resultado que muitos e muitos operadores e clientes elogiaram demais, porque economiza no tempo, a facilidade, em vez de ficar 3, 4 dias com a máquina parada, horas já resolve e já volta a trabalhar. E falando novamente sobre a parte de limpeza, nas nossas usinas nós já colocamos um carretel d'água localizado bem aqui, que ele já é interligado no tanque de água da usina. Precisou de fazer qualquer limpeza no final do dia, a gente sabe que a usina suja demais de areia, poeira, ainda mais se tiver em estradas, né? Só fazer a abertura do registro, puxar o carretel e fazer toda a limpeza do equipamento. Ainda na parte hidráulica, aqui nós temos o reservatório de óleo hidráulico, para fazer toda a armazenagem do óleo. Aqui nós temos o termômetro para sempre estar visualizando a temperatura do óleo, para nunca deixar superaquecer e estragar algum componente. Aqui na parte superior nós temos as válvulas direcionadoras do fluxo do óleo hidráulico, que é parte daquela tecnologia que eu falei de deixar muito mais leve o trabalho, muito mais fácil, além da manutenção ser muito mais simplificada. E como vocês podem observar, tudo aqui tem um corte vazado, indicando que é cada item: misturador, bomba d'água, bomba de emulsão, silos de agregados. Então, para facilitar esse trabalho, todos os filtros para óleo hidráulico, para não deixar vir sujeira. E uma outra coisa que a gente colocou, não só na nossa usina, mas todos os equipamentos hidráulicos, é o radiador de óleo hidráulico, que é basicamente esse componente aqui. A gente sabe que muitos operadores às vezes esquecem de fazer uma manutenção preventiva ou deixa a usina superaquecer. Então o óleo hidráulico, quando ele superaquece, ele fica muito fino e pode estragar algum componente. Então esse radiador serve justamente para esfriar o óleo hidráulico, não deixar ele chegar a altas temperaturas. Aqui nós temos o reservatório de aditivo líquido. Em casos muito raros, quando o filler, o cal, não consegue retardar o rompimento do micropavimento, é inserido o aditivo líquido. Casos bem raros, mas nós do Grupo EMAC já colocamos incluso no equipamento, para que se um dia precisar, você já tenha em mãos para conseguir trabalhar tranquilamente. E aqui nós temos uma das partes principais do equipamento, que é o misturador. É aqui onde cai toda a emulsão, água, agregado, cimento ou cal se necessário, cai tudo aqui. E como o próprio nome já diz, ele vai misturar todos esses materiais e jogar para a mesa acabadora, que já vou mostrar para vocês, que é aqui onde faz a mistura do micropavimento, já forma a massa asfalto. Nosso misturador é o estilo Pug Mill, que é um dos mais famosos, que é basicamente 2 eixos com braços e palhetas intercambiáveis, que vai fazendo a mistura desse material. Uma qualidade que nós do Grupo EMAC sempre gostamos de ter em todo misturador nosso é o comprimento dele. Nós sempre deixamos mais comprido do que o normal, que é justamente por conta de quanto mais tempo o material for sendo misturado, mais homogêneo fica a massa. Além disso, continuando na parte de facilidade de manutenção e troca de peça, para você fazer qualquer troca de palheta e braço, que são peças de desgaste, muito simples. Abre essa tampa de proteção que nós temos aqui, desparafusa o braço e a palheta, insere de volta no local. Então manutenção, limpeza, visualização, inspeção, tudo muito simplificado também. E aqui nós estamos no coração do equipamento, que é onde fica toda a operação da usina. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é uma tecnologia também que nós colocamos na nossa usina, que são esses sensores de rotação e de pressão para cada componente do equipamento. Nós temos aqui no silo de agregados, emulsão, filler, água, mesa e misturador. O porquê disso aqui? Em muitos casos, principalmente conforme a usina vai trabalhando por muito tempo, é natural que algum componente ou outro vai perdendo um pouco da sua força. Às vezes uma mangueira fica mais solta, às vezes uma bomba começa a dar um pouquinho menos de pressão. É normal que isso aconteça conforme muitos anos de trabalho ou uma falta de manutenção adequada. O que é o importante disso aqui? Aqui você consegue monitorar a pressão de cada componente.
Então, quando você vê que tem algum componente com uma pressão muito mais baixa, imediatamente você já sabe que esse é o componente que precisa ser ajustado. Em outras usinas, quando isso acontece, você percebe que às vezes tem alguma coisa acontecendo no equipamento, você tem que desmontar o sistema inteiro hidráulico, testar item a item para tentar encontrar a solução do problema. Isso daí pode demandar, dependendo da experiência do operador, dias. Aqui não. Aqui você bateu o olho, você consegue ver o que pode estar de incorreto no equipamento. E imediatamente já ir para a solução. E aqui nós temos a operação do equipamento. Primeiramente, nossa usina conta com uma tela que é para facilitar a visualização de rotação de motores, o trabalho da usina em geral. Então aqui você consegue ter uma clareza muito grande de como é que está a situação da usina, facilitando novamente sim a vida do operador. Aqui nós temos esses 3 pontos, que é a rotação de velocidade agregado, velocidade de emulsão e velocidade de filler. Basicamente, para regulagem de traço, para saber se você precisa mandar mais agregado, mais emulsão, mais filler, que é cimento ou cal, você regula a rotação do motor da bomba por aqui. E aí é só fazer a regra de 3 e ver como que está saindo o material. Então, para fazer a regulagem aqui da receita, da rotação, do que cai de material, muito mais simplificado para o operador. E aqui agora nós temos os botões de acionamento da usina. Um outro detalhe que nós sempre gostamos de mencionar, que é uma das outras coisas que todos os nossos clientes e operadores adoraram, foi a facilidade na operação. Hoje nossa usina, com apenas um botão, que é esse aqui, você consegue trabalhar com o equipamento inteiro, automático. Então, até nisso nós pensamos, um botão, literalmente você operou uma usina inteira, dessa parte aqui da central. E até a parte sequencial, o equipamento já liga de acordo com o necessário. Então, por exemplo, você tem que ligar primeiro o misturador e mesa, para depois você ligar a esteira, bomba d'água e emulsão para os materiais chegarem juntos e não forçar nenhum componente. Então tem toda uma ordem certa para ligar. E aqui ele já liga na ordem certa, sem erro, sem chances de dar alguma coisa errada no equipamento. Mas para aqueles que gostam de trabalhar da forma manual, também tem essa opção. Você vai acionando componente por componente, igual eu estou mostrando aqui. Também tudo de fácil acionamento, tudo escrito aqui bonitinho, muito fácil de fazer qualquer tipo de trabalho. Então você tem essas duas opções. E aqui nessa parte inferior nós temos a chave onde você faz o acionamento do motor, onde você liga aquele motor estacionário. Nós temos o botão de acelerar, se necessário. E nós temos o botão de emergência, que sempre tem que ter em qualquer caso urgente. Você faz acionamentos aqui, que a usina já faz a paralisação. Então isso tudo é para vocês verem o quanto é fácil fazer uma operação na nossa usina de micropavimento, no micropavimento EMAC. O quão simples ficou para o operador, para o dono. Aqueles botões que eu falei de limpeza e dreno estão localizados bem aqui. Então você faz o acionamento, ele já faz a limpeza inteira do equipamento. Então hoje está muito mais simplificado. Para quem já operou usinas mais antigas, lembra o quanto era cheio de alavanca aqui, comando hidráulico, você precisava arrumar, às vezes não tinha nem o nome escrito aqui, você não sabe nem o que era. Era só operador experiente mesmo para saber. Então hoje acabou esse problema. E aqui nós temos a parte da operação na mesa acabadora. Após você fazer toda a operação na usina, com a parte de material e tudo, você vem na parte da mesa, que também é muito simplificado. Nós temos apenas 5 alavancas, que é para você regular a altura, a suspensão, a abertura da mesa, se é para o lado esquerdo ou para o lado direito. Nós temos também a opção dela na transversal, ou seja, ela faz isso aqui para trabalhos em meio fio, às vezes que a usina não pegou normal. Essa aqui é excelente. Nós temos a opção da reversão de rosca também para fazer outros tipos de traço. Então, uma operação completa. Além disso, a nossa usina de micropavimento do Grupo EMAC, ela já vem com todas as iluminações para fazer trabalhos noturnos. Então aqui nós temos o botão de lanterna, faz o acionamento para aquelas obras que acontecem mais à noite, aqueles horários são melhor, ilumina para cá, ilumina internamente, ilumina por dentro dos armários, então é muito mais fácil esse trabalho noturno. E além disso, aqui também consta um botão de buzina, caso necessário buzinar para o motorista do caminhão parar ou ver alguma coisa. Temos toda a operação completa bem aqui. E por último, nós temos a mesa acabadora, que é a parte da usina onde faz a aplicação na pista, onde toda a usina produz a massa, a mistura, cai diretamente na mesa e ela vem aplicando o material na dosagem correta. E é um equipamento que vocês podem ver que tem uma estrutura muito robusta por estar em contato diretamente com a massa e com a pista. Aqui vocês também podem observar que é muito fácil a gente fazer qualquer tipo de regulagem de centímetro de aplicação, abertura ou fechamento de mesa, que inclusive você consegue trabalhar
de 1,5 m até 4 metros de largura e muitos outros detalhes que eu já vou mostrar para vocês. Cada ponta da mesa nós temos um motor hidráulico que é responsável por tocar todo o sistema, então não é um sistema sobrecarregado, igual eu falei, é um equipamento muito leve, muito fácil de se trabalhar. Além disso, que tudo que você precisar de fazer de manutenção, troca de óleo, pontos de engraxar, é tudo muito simples, muito fácil. E agora eu vou mostrar outro detalhe muito bom para vocês. Na parte da mesa acabadora era muito complicado fazer limpeza, engraxar, porque você tinha que desparafusar essa parte lateral para engraxar as correntes. O que nós do Grupo EMAC fizemos? Hoje é uma tranca, uma maçaneta, você consegue abrir aqui e engraxar tudo que você precisa fazer. Terminou, desce o equipamento aqui, a tampa lateral, fecha e tranca. Então hoje está muito mais fácil de fazer essas limpezas e esses engraxamentos. Pessoal, agora eu vou responder as dúvidas que a gente mais recebe dos nossos clientes. Uma das perguntas que a gente mais recebe é qual a produção da nossa usina. A nossa usina de micropavimento hoje tem uma produção média de 120 toneladas hora, mas foi aquilo que eu falei no início do vídeo. Nosso equipamento ele trabalha de uma forma bem mais leve, então não trabalha forçado. Então, dependendo da operação e de alguns traços, você consegue talvez alcançar até mais do que essa produção, que já é uma produção bem alta, tendo em vista outros modelos de usina. Qual a melhor ocasião para cada modelo de usina? Aqui no Grupo EMAC, nós temos 3 modelos de usina de micropavimento. Nós temos o modelo trucado, bitruque e para carreta. Para quem vai trabalhar dentro de cidade, em obras urbanas, fazendo loteamentos, o mais indicado é a usina para caminhão trucado, traçado ou bitruque, que são equipamentos mais compactos. Agora, para quem vai trabalhar em estradas, rodovias, BRs, obras que você tem muita linha reta, por exemplo, o mais indicado é a usina para carreta, que aí você tem mais capacidade de armazenamento e volta menos vezes para ficar abastecendo a usina. Precisa passar rolo depois da aplicação? Não precisa. No caso do micropavimento, é um dos poucos tipos de asfalto que você não precisa passar rolo para compactar. O próprio tráfego ali por onde passa já dá aquela compactada que é necessária. Qual a largura de aplicação da mesa? A nossa mesa tem a capacidade de aplicar de 1,5 m até 4 metros de largura, e aí com a espessura de até 2 centímetros. Então vai de acordo com a necessidade de cada cliente. Se você vai aplicar meia pista, ou só uma parte do acostamento ali, por exemplo. Nós do Grupo EMAC temos uma mesa acabadora desenvolvida só para aplicação de acostamentos, que é uma mesa menorzinha, então nós somos o único no Brasil que também tem esse modelo de mesa. Qual a ordem de acionamento dos componentes, do primeiro para o último? A ordem correta de acionamento é você acionar primeiramente a mesa acabadora e o misturador, porque não tem material dentro delas, então você aciona para que depois, quando ela receber o material, ela fica mais leve e não sobrecarregue. Então, primeiro acionamento, mesa acabadora e misturador. Depois você aciona a parte dos agregados, filler, água e emulsão. A ordem de acionamento é essa. Lembrando que na nossa usina você já tem um botão para trabalhar de forma automática, então ele já aciona tudo na ordem sequencial e sem precisar do operador nesse caso, amenizando muito mais assim o erro humano. Qual o caminhão é mais adequado para a usina de micropavimento, aquela tradicional, né? No caso, nosso modelo é a OMI 120. O caminhão que a gente mais indica é um que aguente pelo menos 25 mil quilos, porque o equipamento carregado mais o peso da própria máquina dá esse peso. E também um caminhão que tenha uma marcha reduzida. Como é um equipamento que trabalha mais devagar, a gente sempre aconselha que seja um caminhão com a marcha reduzida para ter uma maior durabilidade no seu veículo. Em que situação a gente usa o filler? O filler, basicamente, ele é um aditivo para a massa do micropavimento. Tem alguns casos que o material é tão reativo que antes dele cair na mesa acabadora para aplicar, o material já rompe, ou seja, já endurece, já empedra. Em muitos casos, na verdade, isso acontece em todo o Brasil, que depende do seu agregado junto com a sua emulsão. No caso, o filler ele entra para esse tipo de caso. Você utiliza o cal, que é para retardar esse rompimento. Então, se o material está rompendo muito rápido, você utiliza cal para desacelerar esse processo. E ao contrário também, se ele estiver demorando muito tempo a romper, você utiliza cimento para acelerar esse rompimento. E nas nossas usinas você já tem a parte do feeder com dosador, joga para dentro dos agregados direto. Então já tem esse sistema todo, se necessário, na sua obra. A emulsão para o micro é uma própria ou pode ser qualquer tipo de emulsão? Não, a emulsão é uma própria. É uma emulsão própria para micropavimento. Nela tem polímero na sua composição, que é o derivado da borracha. Então é uma emulsão própria, não é qualquer tipo. Sempre quando você for fazer uma obra de micro, utilizar a sua usina,
sempre solicite para o fornecedor de asfalto da sua região a emulsão para micropavimento. Ele faz o estudo dos seus agregados junto com a emulsão e te passa tudo da forma correta e dentro das normas. Vocês possuem a usina de micropavimento eletrônica? Nós possuímos sim, ela é um opcional. Nós temos tanto o modelo tradicional do mercado quanto a eletrônica. Para quem quiser, temos também. Então, a usina eletrônica, basicamente, para quem não conhece, ela tem um sistema de autocorreção, um sistema para salvar as taxas de aplicação. Então, é uma usina que ameniza muito os erros humanos de acontecer durante a produção. Caso aconteça alguma falha no agregado, por exemplo, às vezes uma pedra fica maior que o normal, ou o agregado pode ser colocado de uma forma errada, a emulsão pode ser colocada de uma forma errada na parte da operação, a própria usina já acusa você, já acusa o operador. Então ameniza muito mais de errar no traço e de causar qualquer perigo para o equipamento. Como funciona a entrega técnica de vocês? Vocês fazem essa entrega? Fazemos sim, tanto que nós do Grupo Emarc aconselhamos que sempre o primeiro funcionamento da usina seja com nós ao seu lado. Somos a única empresa no Brasil que tem um serviço tão bom quanto esse. Então nós chegamos na sua obra, ensinamos o seu operador desde fazer manutenção preventiva, manutenção corretiva, como é que faz a limpeza do equipamento, como é que você opera. Então a gente faz todo o processo 360 em volta da usina, não é somente entregar e deixar vocês por conta própria. Além disso, para todos os operadores, nós aplicamos provas práticas e provas teóricas. Aplicamos um certificado, caso o operador passe, e sempre em contato com você, que é o proprietário, engenheiro responsável, chefe dos operadores, para você ter ciência de como é que está o desenvolvimento dos seus funcionários. É fácil a operação? Tenho muito medo, pois tem muitas usinas que são muito difíceis de operar. E realmente, principalmente as usinas antigas, você tinha uma série de alavancas, era muito difícil a operação. A nossa usina de micropavimento, você com um botão consegue fazer toda a operação do equipamento, depois só ficar na mesa acabadora, que só tem 5 alavanquinhas para fazer a regulagem necessária. Além da usina ser muito fácil a operar, com aquele um botão que eu falei no início do vídeo, tem todo o manual de operação, temos uma equipe própria para te dar toda uma instrução se necessário, temos equipe para deslocar até você se você quiser nossa ajuda pessoalmente, depois da entrega técnica. Então nós estamos sempre disponíveis para estar ajudando. Então, respondendo à pergunta, nossa usina é muito fácil de operar. Quais são os materiais utilizados para fazer um micropavimento? Os materiais são a emulsão asfáltica, a emulsão própria para micropavimento, com aquela emulsão que tem a composição de polímero nela. Água para ajudar na mistura, depois a água evapora, rompe a massa, mas a água é necessária para ajudar a misturar os produtos. Os agregados, que são areia, brita, pó de brita, o traço que você precisar utilizar, e o filler, que é o cimento ou cal, caso necessário, dependendo da reatividade da sua massa. Como funciona a limpeza no equipamento de vocês? Tenho muitos problemas com algumas usinas que são muito difíceis de fazer as limpezas necessárias. Bom, no início do vídeo, conforme eu falei, nossa usina é a única do Brasil que você consegue fazer a limpeza de toda a bomba de emulsão, tubulação, misturador e mesa com apenas um botão. E realmente é muito difícil fazer limpeza e a gente sabe que não é fácil por conta das mãos de obras, que às vezes não cuida do equipamento da forma correta. Então, às vezes não limpa da forma que é para limpar. Quando você vai trabalhar, quebra a peça para a emulsão estar forte ali, estar mais resistente, além do desgaste prematuro do equipamento. Então, com um botão, você faz toda a limpeza, a bomba de emulsão puxa o diesel, passa pela bomba, tubulação, cai no misturador, consequentemente cai na mesa, fazendo toda essa limpeza. No dia seguinte, quando você for operar novamente, tem um botão ao lado dela que é o botão de dreno. Você liga esse botão e ele expulsa o diesel que ficou na tubulação, terminando de fazer a limpeza. Aí em seguida você consegue trabalhar normalmente, com a limpeza correta. Isso daí não tem mais desculpa para não limpar. Você consegue economizar muito mais diesel do que você fazer manualmente. E além de ficar um equipamento muito mais fácil de se trabalhar depois. E para quem quer lavar o equipamento por fora, nós sempre colocamos um carretel ligado ao tanque de água, que você consegue lavar a usina também, porque a gente sabe que tem poeira, fica na terra. Então, a parte de limpeza e cuidados nunca foi tão fácil quanto é hoje. Quais são as principais manutenções que precisam ser feitas na usina? Além da limpeza necessária na bomba, tubulação, emulsão com diesel após todo final de expediente, quando você termina de operar, é sempre importante verificar óleo dos motores, braços e paletas do misturador, apertos de parafuso em geral, qualidade da correia, da esteira, a parte hidráulica, a parte da mesa acabadora. E fiquem atentos ao nosso canal que logo estaremos postando um vídeo somente sobre a parte de manutenção preventiva, detalhado, de item a item, como é que faz a limpeza. Então fiquem ligados porque isso é muito importante.
Nós do Grupo EMAC atuamos na área de pavimentação, construção, agronegócio e locação de máquinas. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Você sabia que um equipamento como esse tinha tantos detalhes, tantos componentes importantes assim? E se você gostou, comenta, compartilha para os seus amigos, compartilha para os operadores que você conhece. Deixa aqui nos comentários as suas sugestões de melhoria, ideias, o que vocês acharam de interessante no nosso equipamento. Comenta aqui para a gente saber o que você está achando. E se você precisa de um equipamento como esse aqui, quer tirar dúvidas, entre em contato com os nossos executivos de venda, que estamos à disposição para te atender e assim tá te ajudando.